Vamos lá. Fala aí, meus amigos da Conversa Esportiva. Hoje a gente está com mais um programa semanal, mas também é um programa pós-rodada do Campeonato Carioca, onde a gente vai repercutir aqui bastante todos os clássicos pelo mundo, pelo Brasil e pelo mundo. E o jogo que acabou nesse momento, inclusive estamos entrando um pouco atrasados hoje. Estávamos esperando o fim de Fluminense e Botafogo. Renato, Matheus, boa noite. Boa Boa, noite. boa noite, Álvaro. Boa noite, Renato. Boa noite, fãs do Conversa Esportiva. Fazer um programa aí para a gente repercutir após um clássico aí do Carioca. Vamos falar bastante também de futebol internacional, Libertadores. Vamos falar de atletismo. O nosso Darlan aí conseguiu uma grande vitória no Mundial de Atletismo. NBA, Pai LeBron aí batendo mais um novo recorde. Então, vai ser um programa bastante legal, bastante assunto aí pra gente debater. Muito bom, Renato. Vamos falar de Diga. Fórmula 1, tá ajeitando a câmera aí? Vamos falar de Fórmula 1 também, né? Ih, Renato caiu. Renato cai. Não começou muito firme. Matheus, me fala aí, você tá de cabeça quente, cara? Não, até foi um jogo tranquilo. O Botafogo, vamos falar então da partida. Acabou agora há pouco no estádio Newton Santos. O Fluminense venceu a primeira partida na semifinal do Campeonato Carioca, venceu o Botafogo por 1-0, gol de John Ayres. Foi um jogo bastante equilibrado das duas partidas, um jogo de bastante marcação, disputa de meio campo. O Botafogo estava fazendo até um bom jogo, marcando bem, impressionando bem a saída do Fluminense. O Fluminense com bastante dificuldade na saída de jogo, uma transição meio lenta. O time do Botafogo marcando bem o jogo, o Chay muito bem, fazendo várias boas ligações diretas. A gente teve o estreante do novo contratado ex-zagueiro Felipe Sampaio, da era John Textor, fez uma boa partida também. O Matheus Nascimento foi o grande destaque da equipe alvinegra, criou boas jogadas ali. Depois ele acabou sendo substituído no segundo tempo, acabou sentindo um pouquinho. O Ederson entrou na partida, até quase fez um gol de cabeça, mas o jogo ainda, acredito que o jogo esteja aberto ainda pelo que foi o jogo. Lógico que agora o Fluminense tem a vantagem aí, do empate, agora o Botafogo tem que fazer dois gols no segundo jogo, mas aquilo tudo pode mudar, decisão, semifinal e cada jogo na história. Mas pelo que foi apresentado hoje, Botafogo marcando muito bem o time do Fluminense no primeiro tempo, criando as melhores oportunidades. Fluminense com bastante dificuldade na criação de jogadas. Acredito também que a eliminação da Libertadores, e a gente vai falar sobre isso no próximo assunto, pesou um pouquinho. O Fluminense também teve alguns desfalques para essa partida. O Luiz Henrique e o Felipe Melo também não jogaram. Então acredito que foi um desfalque bastante importante para o time das Laranjeiras. Mas foi um jogo bem equilibrado, bem disputado. Então, lógico que a torcida do Fluminense estava feliz, mas não satisfeita. Acredito que o Fluminense pode ter jogado mais pela equipe que tem. Eu e o Renato, a gente até comentou na rádio hoje que o Fluminense, pelo elenco que tem, era favorito, mas o jogo foi totalmente diferente aí. Mas vamos ver no segundo jogo. O segundo jogo que agora, no próximo domingo, Maracanã, o Fluminense com a vantagem. Vamos ver como vai acontecer a segunda partida. Matheus, a galera tá chegando aqui já. A Boa. Elisa deu boa noite. Boa noite, a minha Elisa. mãe Eliana também. E a gente tá com uma nova seguidora nesse momento, a Débora Lopes. Débora, Boa. muito bem-vinda. Muito legal saber que você tá aqui com a gente nessa resenha. Fala pra gente aí de onde você veio, se você veio lá do Botafogo e Fluminense, agora que a gente postou que vai ter o pós-jogo. Muito boa noite. Qual é o seu time? A gente fala de todos os esportes aqui, então vem que a gente vai falar bastante aqui de todos os esportes. E agora, aproveitando que o Renato restabeleceu o sinal, né, Renato? Vamos continuar falando Restabeleci. Vamos continuar falando Sim, aí do cara, pós-jogo.
Se eu falar o que aconteceu, vocês não vão acreditar, não. Desligou sua câmera sem querer. Não, o telefone tá no carregador, mas ele tava carregado já quase 100%. O carregador pegou fogo. Meu Deus. Caralho, que isso, cara? Que isso, Renato? Pegou Caraca. fogo, a caixinha do carregador pegou fogo, mas já tá substituído, tá tudo ok já. Aí Ô, por isso que louco. você me viu colocando a mão no telefone, eu tava tirando o cabo do carregador. Caramba, um Caraca. dia de zica, né? Porque o computador do Matheus também foi pro Foi saco. pro spa. Né, Sim. Matheus? Pois é. Pô, É, faltou luz e pra, hoje, e perdi pra a quem não placa. sabe, Matheus, hoje eu vi o Matheus pela primeira vez irritado, contrariado na manhã de hoje. Pô, Mas enfim, Vamos- vamos falar, Álvaro, assim, de Fórmula 1. Boa noite pra galera que tá nos assistindo. Tem muito assunto legal aí pra gente tratar hoje. Não, mas antes da Fórmula 1, já vamos dar sequência aqui no pós-jogo do Fluminense e Botafogo, que a gente tava falando. Você caiu, a gente continua e já pega o ritmo Beleza. aí. Beleza, então vamos lá. Bom, eu acompanhei o jogo aí até os 45 do segundo tempo, depois eu parei aqui para entrar na live. O Botafogo jogou melhor, merecia um resultado melhor. Na minha opinião, merecia até a vitória, tá? Fluminense não jogou bem. Não sei se ainda a derrota da Libertadores ainda tá tendo um efeito negativo no time do Fluminense. Achei um Fluminense muito recuado. E o Fluminense teve uma ou duas oportunidades no máximo e fez o gol. E como é que foi essa situação, essa partida, essa configuração tática aí do Botafogo? O Botafogo então esteve avançado, o Fluminense mais recuado, o Renato e Matheus? não, O Botafogo Alexander que... chegando aí, boa noite, Alexander, nosso patrão. Ô Alexander, boa noite, seja bem-vindo. Até o Luiz Flávio até me... Eu tinha até dado um esboço na escalação do Botafogo na rádio de hoje pela manhã, mas o Luiz Flávio acabou me surpreendendo pela escalação. Surpreendendo Botafogo- positivamente. Sim, Botou o time até pra frente, foi mais não ofensivo. colocou o volante Fabinho na ponta direita, que ele costuma fazer, então foi surpreendente sim. O Botafogo fez um jogo bastante de marcação, bem compacto no meio, ainda mais com Barreto e o Fabinho não, Barreto, o Breno na volância ali. E então o time foi bastante marcação ali. Teve a boa estreia do Felipe Sampaio, o zagueiro aí, fez um bom jogo seguro. Gostei bastante aí. Pode ser uma boa peça de segurança da nova era de John Texton para a zaga. Então o Botafogo estava mais preocupado também pelo lado esquerdo, ó, o Jonathan Silva, já que nos últimos jogos o time vem sofrendo muito gol pelo lado esquerdo. Então o Flávio conseguiu consertar esses erros aí, aprendeu, deve ter analisado os últimos jogos e então deu uma mexida nesse lado. Mas o Botafogo fez um bom jogo, marcou bem o time do Fluminense, não deixou o time do Fluminense de criar as jogadas. Até eu estava falando com o Álvaro, Renato, o Fluminense teve bastante dificuldade na hora de saída de bola, da transição rápida. Exatamente. Então, com a entrada do Ganso e do Iago, mudou totalmente. Isso, eu acho que deu mais qualidade. E Ganso vem entrando bem nos jogos, né? Sim, Ganso, os minutos que teve em campo, ajudou bastante o Fluminense. O Arias, mais uma vez, fazendo gol aí, né? Decidindo os jogos para o Flu. Mas gostei muito da postura do Botafogo. Para quem esperava um Botafogo jogando por uma bola, por duas, não. O Botafogo propôs o jogo, foi para cima. E o Fluminense que deixou a desejar nessa partida. Renato, Matheus, e agora qual é o Botafogo que a gente pode esperar para esse segundo jogo? Uma vez que agora o time tem que ganhar não por 1, mas 2-0, né? Lembrando que vantagem do empate no placar agregado é do Fluminense. Então o Fluminense tem praticamente 2 gols de frente agora. O Botafogo vai ter que ser mais ousado, tentar partir para o ataque, tentar surpreender o Fluminense de alguma maneira, bola parada, jogada ensaiada. Então o Luiz Flávio, pelas peças que tem, vai ter que tentar surpreender o time do Fluminense aí. É moto velocidade, hein? Aproveitando que teve corrida na Indonésia, ó. Bota o GP. Pô, aqui é complicado, cara. Foi bom. Bota o GP. MotoGP aí. No centro de Niterói.
Mas fala aí, Vamos que Renato. vamos. Vamos que vamos. Então, mas o Botafogo hoje já não veio pra cima? Como que o Botafogo pode surpreender mais ainda aí o time do Fluminense? Não tá arriscado até a tomar um revés aí, tomar até uma goleada se vier pra cima? Bom, conhecendo o Abel Braga, como nós conhecemos, ele vai jogar com o regulamento debaixo do braço na próxima partida. Como o Fluminense ganhou de 1-0, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença. O Fluminense vai jogar encolhidinho, fechadinho, esperando o vacilo do Botafogo. Duvido que o Fluminense vai sair para propor o jogo, para tentar matar o jogo logo no primeiro tempo, no início. O Fluminense vai dar o campo pro Botafogo para tentar atrair o Botafogo. E o Botafogo vai precisar sair para jogar. Tem que ganhar pelo menos por 2 gols de diferença para se classificar. Então, e eu também não acredito que o Fluminense vai pra cima não, e nem tem que ir. O Fluminense tem que fazer o que tem que fazer pra se classificar, Vai né? tentar cozinhar o jogo até o final. Isso, exatamente. E aí, se o Fluminense confirmar essa vantagem, a gente vai ter mais um Fla-Flu aí em final de campeonato carioca, hein? Porque Isso, ontem o Flamengo eliminou o Vasco aqui, o nosso amigo Caio tá comentando aqui no chat, ó, Vasco da Gama, nada mais, torcida mais apaixonada, mas o Flamengo venceu 2 vezes o Vasco nesse mata-mata, 3 vezes já no Campeonato Carioca. Se eles não se encontrarem mais na Copa do Brasil, vai ter sido o último confronto, né? Flamengo e Vasco. Já não se encontra mais, que o Vasco já caiu na Copa do Brasil. O Vasco já foi eliminado, verdade. Então, Flamengo e Vasco agora só em 2023. Foi o último, então esse ano 3 derrotas do Vasco e o Flamengo chega em mais uma final. O Caio comentou aqui, futebol fica em segundo plano. Por quê? Por quê? O que houve? Primeiro plano pra ele tá, sei lá, o amor dele pelo Vasco, né? Então tá certo. Aí, sim. Pergunta a ele se ele é favorável aí ao 777. Ele gosta Lembrando de que história. 777 é conta de mentiroso, certo? Ele gosta do 777, eu sei que ele já comenta lá no grupo todo dia, o Vasco agora é milionário. E o Alexander, nosso amigo aqui, que é flamenguista, tá falando aqui, é um piadista. Mas vamos falar de bola, vamos falar de como é que foi o jogo ontem, Renato. Porque o Flamengo, o que você achou? Quero saber a sua opinião. Rapaz, e a opinião da galera do chat. Hoje na rádio teve até o jogo da discórdia entre o nosso radialista e o Renato. Foi mesmo, Renato? Por quê? O pau hoje quebrou por conta desse jogo. Matheus tentou separar e aí foi pior pra ele. A criança ficou com o olho esbugalhado. Pensei que ia dar um troço. Mas foi tudo uma brincadeira, né? Conta aí pra gente, conta aí qual é a sua opinião. O Flamengo te convenceu nessa vitória? Não. Convencer, não convenceu. Mas tudo passa também pelo jogo do Vasco. Das 3 partidas que o Vasco jogou contra o Flamengo, foi a partida que o Vasco foi mais ousado. Teve coragem, vontade, partiu para cima do Flamengo. Tentou ganhar o jogo. Isso, o primeiro tempo do Vasco foi muito bom. Se o Vasco tivesse jogado na quarta-feira desta forma, tivesse jogado na quarta-feira desse jeito, poderia ter sido empate. Tivesse jogado o jogo da Taça Guanabara dessa forma, poderia ter virado aquele jogo contra o Flamengo. Podia ter complicado a situação. Com certeza. Por isso que nas outras lives eu falei que o Zé Ricardo estava sendo covarde. O Vasco é um time grande, é um time de tradição. Não tem que ficar jogando por uma bola, por 2 bolas, por um erro do adversário. Dava pro Vasco ter encarado o Flamengo de frente nas outras 2. Claro, tem suas limitações, mas dava para ter jogado mais os outros 2 jogos. Então, isso também influenciou na atuação do Flamengo. E quero ressaltar também pelo lado do Vasco, Nenê e Raniel sendo bem marcados, mata o Vasco praticamente. Ainda tem o Peck, tem o outro menino lá, que eu esqueço o nome. O Matheus até falou mais cedo hoje. Gabriel Conceição? Não, que não costuma ser titular. Figueiredo. Isso. Jogou muito bem ontem. Deu uma sustentação legal ali ao time do Vasco, mas acho que esse time
Tudo bem, tá vindo a SAF do Vasco, ainda vai demorar um pouquinho. Só que o Campeonato Brasileiro da Série B, o Campeonato do Vasco é a Série B. Começa em menos de 2 semanas. Esse time, hoje, não sobe não, Vai tá? ser uma das Série Bs mais disputadas da história. A mais disputada, né, da história. Exatamente. Tem Cruzeiro e Grêmio Cruzeiro, na frente do Vasco nesse Bahia, momento. Sport. Bahia, Sport pela tradição. Então vai ser muito complicado para o Vasco. O Vasco precisa de reforços para ontem, porque você depender só do Nenê o ano Complicado até inteiro é pela idade, complicado. ele não vai jogar todos os jogos. Sim. Exatamente. E vocês já perceberam que o Nenê sempre começa a temporada muito bem e depois ele tem uma queda muito grande? Uhum. Isso é normal pela idade dele. Exatamente. E o Raniel é uma outra coisa. Não é para a torcida do Vasco ficar nem com bronca, nem com raiva de mim. Não é nem polêmica, mas eu sei que isso daí vai para os cortes do YouTube, vai acabar virando polêmica. Vamos lá. Álvaro gosta, o diretor gosta. Vamos lá. Será que nós não estávamos supervalorizando muito o Raniel? O Raniel nunca foi protagonista em time nenhum que ele jogou. Seja lá Santos, Cruzeiro. Ele vinha fazendo muito gol, mas em time pequeno aqui do Rio de Janeiro, no estadual. Será? E aí eu também me coloco nessa. Será que nós não levantamos muito a bola dele e ele não é isso tudo? Eu acho que a resposta vai vir, Renato, na Série B, ao longo da temporada, quando a gente vê aí realmente uma regularidade de jogos, né, do Raniel. Se o Zé Ricardo realmente mantiver a escalação dele, né, que eu espero que mantenha, que o Caio já deu a cornetada aqui, falou que o Zé Ricardo realmente foi muito covarde, foi bizarro o que ele fez. E se o Zé Ricardo tiver coragem, né, de botar o time do Vasco pra cima nos jogos da Série B, não todos os jogos, mas é isso, o Vasco é um time grande, né? Gigante. Até para encerrar com o Vasco aqui pro Matheus falar também, vou perguntar para vocês dois, vou perguntar pro Caio também. Na Série B, tirando jogos contra Grêmio, Cruzeiro, e de repente lá em Salvador contra o Bahia e em Pernambuco contra o Sport, todos os outros jogos, quem vai ter que propor o jogo é o Vasco. Na teoria, o Vasco não vai poder ficar não vai poder ficar esperando Ponte Preta, Guarani propor o jogo para eles poderem saírem na transição, no contra-ataque. O Vasco vai ter que propor o jogo na maioria dos jogos. E aí, vai fazer como? Concordo. Matheus, eu quero saber se o Renato já falou que o Flamengo não convenceu ele. O Flamengo te convenceu ontem? Não. O Flamengo vence, não convence e também não empolga, né? Na questão da temporada. A gente estava até discutindo hoje na rádio que pelo o que o Paulo Souza está tentando encontrar o time ideal no Flamengo, o Flamengo ele tem um domínio da partida, tem a posse de bola, mas não é aquela posse de bola efetiva, né? Que a gente sempre fala, não adianta nada ter posse de bola, não entrar pro gol. Então, é isso que falta um pouco pro Flamengo, aquela intensidade, um pouco mais de volume de jogo, tentar outras alternativas também, jogadas ensaiadas, dar mais espaço também pro Marinho. A gente vê o Marinho entrando nos 10 minutos finais. A gente viu pela primeira vez ontem, a torcida pedia muito a entrada do João Gomes desde o início do jogo e foi titular. E para mim foi o melhor da partida ontem. O melhor da partida ontem foi o João Gomes. A gente viu Pedro e Gabriel juntos, mas não deu certo. A gente viu o Gabriel Barbosa muito afastado da área, jogando mais ali pela lateral direita. Então, é questão de tempo. Eu sei que a torcida fica chateada. A Renata até falou hoje na rádio que ela está mal acostumada, ainda mais pelo que aconteceu em 2019 com o Jorge Jesus. O Alexander é um crítico aqui. O Alexander no último jogo criticou. Queria saber a opinião do Alexander. Acabou de falar. Eu ia chamar, ele já comentou aqui, Flamengo vence, não convence, não empolga, mas os outros 3 são tão ruins que se torna favorito para ser campeão. Eu acho que a questão ainda dos outros serem ruins, mas o Flamengo realmente está num nível acima, né? 2 degraus acima, isso é indiscutível pelo elenco que tem, né? Sim, pelo Campeonato Carioca, o Flamengo ganha pela qualidade individual dos seus jogadores, né? Então, pelo início de trabalho do Paulo Souza, é normal esse estranhamento. Ele está tentando conhecer o elenco, está
tentando entrosar esse time. E o que vale mesmo a gente sabe que é Libertadores, é o brasileiro. A gente viu o Fluminense com 11 vitórias sendo eliminado na pré-Libertadores. Então, Exatamente. Vamos falar aí sobre a Libertadores daqui a pouco. sim. O aproveitamento do... Sim. Desculpa, Matheus, perdão, pode prosseguir. Então, um grande teste pro Paulo Souza conhecer o time do Flamengo é no Carioca. Ele tá fazendo esses testes, a gente vê isso. Então, eu acredito que durante a temporada o time vai se encorpar e entrosar cada vez mais. O aproveitamento dele é muito bom no Carioca. Seguida, Renato. Tá com 85% só os jogos que o Paulo Souza ficou no banco, o aproveitamento do Flamengo. Eu acredito que ele começou a ajustar o time pela defesa. Eles já perceberam, mesmo sendo no Campeonato Carioca, que o Flamengo vem tomando menos gols do que no Carioca do ano passado. A defesa ela tá mais consistente, mais segura. Apesar de ainda passar por alguns sustos, né, necessita de alguns ajustes, mas a defesa do Flamengo melhorou bastante em relação ao ano passado. Estou fazendo comparação até nem vou fazer o Campeonato Brasileiro, Libertadores, nada disso. Com o próprio Campeonato Carioca, que ano passado o Flamengo ganhava, mas também tomava muitos gols. Acho que o período de testes está acabando. Está chegando abril, vem aí Libertadores, se eu não estiver enganado, é dia 7, não é isso? Que começa, e 3, 4 dias depois já tem o Brasileiro. Então, vocês podem perceber que ele já não está mudando muito o time. Ele muda uma peça na lateral direita, uma ou duas peças no meio campo, e às vezes uma peça no ataque. Dessa vez ele mudou o ataque porque o Bruno Henrique não pôde jogar. Teve uma lesão no ombro. Então eu acho que ele tá achando o time ideal, mas ele tem que ser cobrado, claro, tem que ser cobrado. Ele não pode ser refém do esquema. Ele não pode achar que os jogadores têm que se adaptar ao meu esquema. Não, ele também tem que se adaptar às características dos jogadores. Vai ter jogo que o 3-5-2 pode não resolver. De repente vai ser o 4-3-3, 4-3-2-1 ou 4-4-2 que vai resolver. Essa sopa de letrinhas de números aí. Então, vai ter jogo também que ele vai ter que variar um pouquinho. Então, ele está tentando. E o Campeonato Carioca para isso. A torcida tem que entender nesse momento. Daqui a 3 semanas, aí a conversa já pode ser outra. A avaliação já pode ser outra. Quando começar o Brasileirão, ele será cobrado. Com certeza, é isso aí. Meus amigos, o Alexander acabou de usar 400 pelotas para desbloquear o X1 polêmico de hoje. Mas já? O Alexander que já tinha desbloqueado semana passada, então ele gosta de polêmica, o Alexander, né? Nosso amigo. E o X1 polêmico de hoje é o seguinte, é lá no gol. Se vocês tivessem que escalar um goleiro pro time de vocês, esse goleiro seria Rogério Ceni ou Marcos? O X1 polêmico de hoje é Rogério Ceni ou Marcos? Matheus e Renato. Foi bem, hein? Foi bem. Esse é um bom X1 polêmico, né? E galera do chat também pode participar. Deve participar, por favor. É só opinião ou pode explicar também? Não, claro Fala que aí. deve explicar, Pode senão explicar tem que pouquinho? explicar, tem que falar. Então, debaixo das traves, o Rogério Ceni foi mais goleiro, técnico, tinha visão de jogar, de sair com a bola, não era um goleiro muito espalhafatoso. Eu acho que o Rogério Ceni ele foi mais goleiro. Claro, o Marcos é um cara mais popular. O Rômulo, não, eu tô Também? rindo aqui porque o Rômulo, ele já falou aqui Marcos Mole, mas o Rômulo é palmeirense, pô, aí não conta. Mas o Marcos foi um grande goleiro, sincerão, era muito sincero, mas o Marcos também comia ali, teve jogo contra ele deve lembrar aí o Rômulo, não é isso? Contra o Asa de Arapiraca na Copa do Brasil, contra o Vitória, que tomou de 6 no 7-1, exatamente. Teve o jogo acho que na Bolívia, do cafezinho. O Marcos tomava cafezinho, não foi? Deixava o cafezinho lá no cantinho, aí tomou lá uns golzinhos e tal. Assim, os dois são grandes goleiros. Só que o Rogério Ceni, ele fez a carreira dele ali no São Paulo, não foi na seleção brasileira, não teve grandes oportunidades. E o Marcos, que já era um grande goleiro no Palmeiras, quando foi para a seleção brasileira em 2002, explodiu, fechou o gol. É uma escolha difícil, mas
tecnicamente, eu vou pro Rogério Ceni. Então, um pouquinho de 0 a 10 seria 10 pro Rogério e 8 pro Marcos, vai. E você, Matheus? Eu vou de Marcos. Apesar de que eu acompanhei mais a carreira do Rogério Ceni. Eu vou também pela essa questão Tem uma pequena diferença de idade aí, né? O Marcos Sim. é um pouco anterior. Sim, e eu concordo um pouco com o Renato que o Rogério tem mais qualidade técnica, sim. Ainda mais pela visão de jogo. Teve recorde de cobrança de falta também. Um goleiro que sabe fazer gol de falta, de pênalti, já decidiu vários jogos aí pelo São Paulo. Mas o Marcos, pelos momentos que eu vi com o Palmeiras, decidindo Libertadores, fechando o gol, em Copa do Mundo, aquela Copa do Mundo de 2002 não tem como esquecer. Então um pezinho maior, né? Copa do Mundo, pela confiança. Então eu vou de Marcos. Apesar de que também o Rogério foi campeão Libertadores, campeão mundial, mas Não, Marcos mundial não. Não, mundial de clube. Mundial de clube. Mundial de clubes. Mundial de clubes. Então, mas eu vou de Marcos. Bom, já que então Renato votou Rogério e Matheus votou Marcos, e aqui no chat também tá empatado, porque o Alexander falou que pra ele o Rogério Ceni era mais completo. Deixaram o Álvaro pra resolver? Eu vou desempatar votando no Rogério Ceni. Pra mim, os dois ali goleiraços, mas eu ainda boto o Rogério Ceni um pouquinho acima. Lembro de São Paulo e Liverpool 2005 ou 2006, não tenho certeza. Final do Mundial, né? Ele inverte a barreira e faz uma defesa numa batida de falta impressionante pra mim. Lembro que pra mim foi uma das maiores atuações de goleiro, assim, no jogo. E ainda tinha o plus, né? Como dizia o Luxemburgo, o plus a mais de bater falta, né? Bater falta e pênalti como ninguém outro. E tem duas lembranças aí, duas curiosidades, que até o Romulo não vai gostar muito. No Mundial 2006, o Rogério Ceni fechou o gol. No Mundial Palmeiras contra o Manchester United, falhou. O Marcos acabou falhando. Falhou então, no gol do Manchester. Verdade. Tem essa diferença aí. Então, fico com o Rogério Ceni. Fecho com o Rogério Ceni aí nesse X1 polêmico, hein? Mas, boa, foi uma boa discussão, hein? Foi. Agora, voltando aos clássicos pelo mundo, já que a gente falou. Você me surpreendeu. Surpreendi? Que isso, cara? Eu achei que você ia escolher o Marcos. Ah, é? Bom, voltando aos clássicos pelo mundo, já que a gente falou aí do Campeonato Paulista, não teve clássico lá, mas teremos agora a definição do campeonato chegando às quartas de final, né? E temos um grande de São Paulo que não se classificou para as quartas de final, que foi o Santos, Matheus. Isso, o Santos, o pessoal aí que tava torcendo pro Santos cair, as pessoas aí. A galera tava secando. O estagiário, quando colocou tão empolgado que o Santos estava sendo rebaixado, 2 minutos depois o estagiário. O peixe é incaível, Mas o Rômulo tá falando aqui que esse ano o Santos cai no Brasileiro e corre sério risco, hein? Pelo time tem esse pelo apresentado. Que a gente viu aí. Sim, o Santos fez um campeonato muito abaixo, pela história do Santos foi um campeonato até vergonhoso, assim. O novo treinador Busto, né, argentino, vai ter muito trabalho para treinar essa equipe. O Santos, que a gente sabe que vive uma crise financeira aí, o Eduardo Draceno, que é o diretor de futebol, tendo muita dificuldade para ter novos contratados aí para reforçar a equipe do Santos, mas o Santos vai sofrer nessa temporada. E Renato, o Campeonato Paulista que é muito equilibrado, né? Muito disputado, muito forte, mas é vergonhoso, né, para o Santos não se classificar. Com certeza. Vexame, dá pra falar de vexame ou é uma palavra? Vexame. O Santos chegar na última rodada do Paulistão brigando para não ser rebaixado, cara, é campeonato estadual. Se tá brigando para não ser rebaixado no estadual, imagina no Brasileirão. Qual vai ser a situação? Engraçado que antigamente era assim, o Santos ganhava sempre o Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro ficava no meio de tabela. Só fazia isso. O pessoal até brincava com isso. O Campeonato Paulista tem fases, né? Tem sempre umas fases assim. E vale um detalhe também, meninos.
Não sei se vocês perceberam, o Poçante Mirassol que a gente falou aqui, que bateu o Grêmio na Copa do Brasil e depois foi eliminado, não pegou nem quarta de final do Paulistão. Também. Verdade. Matheus, Renato, outro clássico que balançou a semana aí esportiva foi Internacional e Grêmio. O que aconteceu com o Internacional? Rapaz, Apagão? Apagão, o Internacional entrou totalmente desligado na partida. Pra quem não sabe, 3-0 Grêmio dentro do Beira-Rio. O Grêmio totalmente melhor na partida, mandou, aproveitando os contra-ataques, ainda mais pela fragilidade da defesa do Inter. Então foi justo o placar. Inter muito abaixo. Alexandre Medina, o técnico tendo muita dificuldade para dar liga nesse time. O time até agora não se encontrou. Então, estão falando aí que Santos e Inter vão sofrer nessa temporada no Campeonato Brasileiro se não se reforçarem. A gente teve até um caso também triste nessa partida, né? Após o terceiro gol do Diego Souza de pênalti, os jogadores foram comemorar, um torcedor do Inter acabou jogando uma bateria do celular e acabou atingindo o nariz do volante Lucas Silva, e por conta disso, por estar sangrando muito o nariz, ele teve que sair do jogo. Então, bizarro o cara ter que ser substituído. Sim. O jogo deveria ter sido parado, entendeu? Concordo. Bizarro. E você tirou. O que eu ia falar agora, Álvaro, certíssimo. O jogo tinha que parar ali. E o cara foi substituído porque tomou uma bateria de celular na cabeça. Quer dizer, deve ser um celular muito vagabundo também, né? Porque se fosse um iPhone, eu duvido que o cara ia jogar. Deve ser aquele celular que o cara leva pro jogo só pra ouvir a partida no celular, o radinho. Mas agora, na boa, sério, é um absurdo, cara. Absurdo. Imagina se a moda pega. É isso. Cara, exatamente. Dá pra imaginar imagina uma coisa dessa. Vocês viram que ontem teve briga no Rio, né? Flamengo e Vasco, antes do jogo. O Paulo cantou, eu quero ver até o que vai acontecer. O que vai acontecer com esse cara aí que jogou aquele no jogador do Grêmio? Foi identificado, ok, beleza, mas e aí? Ele vai assinar só um termo de conduta lá e pro outro jogo ele tá livre de novo? Ele não vai entrar no estádio, mas ele do lado de fora. Não pisar num estádio de futebol, nem perto do estádio de futebol. Sim. O Alexander tá falando aqui, dificilmente vai acontecer alguma coisa mais séria. Infelizmente é verdade, dificilmente vai acontecer alguma coisa mais séria com esse cidadão. É verdade. Ainda nos clássicos pelo mundo, vamos pra fora do Brasil agora. Matheus, como é que foi Boca Juniors e River Plate ontem? O Boca Juniors venceu o River Plate, clássico argentino aí por 1-0. No Monumental, né? Foi no Monumental, do estádio do River Plate. Jogo bastante também equilibrado. A gente sabe que clássico assim, a Argentina é pegado, é jogo de marcação ali no meio campo. Então, mais uma falha ali da defesa do River, o Boca acabou aproveitando e fez 1-0 pela Copa Argentina, né? O jogo foi pela Copa Argentina e o Boca saiu em vantagem aí. Mas foi um bom jogo, assim, bastante equilibrado. É gostoso de ver esses casos argentinos, mas tem muito jogo aí pela frente. E para fechar o giro aí pelos campeonatos do mundo, Oi. Não, o grande destaque aí que a gente pode falar então é o Barcelona e Real Madrid. Isso. Vamos falar de Barcelona e Real Madrid e Lazio e Roma. Qual que você quer falar primeiro? Vamos então Roma e Lazio? Fala da Roma e da Lazio primeiro. Roma surpreendente, fez um bom jogo contra a Lazio, abrindo o placar já aos 21 segundos do primeiro tempo. Após um escanteio, o jogador da Roma quase fez um gol olímpico, a bola bateu no travessão e o Abraham, do rebote, ele acabou fazendo um gol. Abraham, que veio do Chelsea, atacante, é muito bom jogador, fez os 2 gols da partida. Gosto muito dele, sabia? O Pellegrini fez o terceiro de falta. Então a Roma de José Mourinho aí tentando reagir no campeonato, tentando buscar também uma vaga para a Liga dos Campeões, e vem melhorando, vem crescendo no time da Roma. E agora Barcelona 4, Real Madrid 0 no Bernabéu. Que é isso, gente? Ninguém esperava por isso, hein? Um jogo surpreendente, o time do Xavi dando outra cara do time. O Xavi tá com o time nas mãos, a gente pode perceber isso.
Ainda mais pelas novas contratações que o Barcelona fez, Ferran Torres, Aubameyang e o Traoré, deram outra cara pro Barcelona. O Alba fez uma excelente partida, foi o grande nome, né, dessa partida. O Aubameyang, não o Jordi Alba. Isso. É. Então o Barcelona melhorou muito com essas novas contratações, fez uma excelente partida e surpreendendo muita gente. Bom, falando um pouquinho desse jogo, o Aubameyang tá surpreendendo o Barcelona. Essa mudança de áreas foi boa para ele. Sim. E pro Arsenal, né? Porque no Arsenal ele não jogava nada. Depois da saída dele, o Arsenal tá crescendo no campeonato inglês, na Premier League. É uma coincidência, lógico. E ele tá vindo muito bem no Barcelona. Vale lembrar que o jogo ontem foi dentro do Bernabéu. Benzema não jogou, mas jogou, né? Fez falta. Sim. Mas faz muita falta, mas independente disso, o Barcelona jogou muito bem. O Real Madrid não tomou de 4 porque o Benzema não jogou. Tá? O Benzema podia até fazer 4 gols, mas os vacilos no jogo de ontem, as jogadas que o Barcelona fez, toque de bola, o Barcelona está se encontrando com o Xavi, mas ainda não é aquele Barcelona do Luiz Henrique, do Guardiola. Até porque as peças também não... Isso. Está se reestruturando agora, depois do fair play financeiro, né? Está se estruturando novamente o Barcelona. Está podendo investir novamente. Pode chegar ao vice-campeonato na Espanha, o que significa entrar na fase direta aí, na fase de grupo direta da Champions League, não passar por pré-Champions. Ou quem sabe ganhar a Liga Europa, né, também. E isso, tá muito bem na Liga Europa, apesar que tem um torcedor aí do Barcelona, Matheus, que falou pra gente na segunda-feira passada que o Barcelona não tá preocupado com isso não tá acostumado a ganhar isso não. Mas se classificou de novo, né? Já tá nas quartas. Eu nem sou torcedor do Barcelona, eu não sou torcedor do Barcelona, e não falei isso, falei que pro Barcelona a Liga Europa é um torneio pequeno. Mas vai enfrentar o Eintracht Frankfurt, né? Mas realmente o Barcelona não está acostumado a jogar a Liga Europa, acostumado a jogar a Liga dos Campeões. Isso aí você tem razão. Mas o Barcelona foi muito bem ontem, é um clássico. Imagino que toda aquela magia do Real Madrid eliminando o PSG na Espanha, os jornais de Madrid, ontem, meu amigo, foi só lenha. Lenha em cima dos jogadores. Pelo que eu vi, foi o que pesou mais pro Real Madrid foi a ausência do Benzema. Quando o Benzema não joga, o Carlos Ancelotti teve que mudar as peças de marcação. Por isso o time acabou ficando um pouco perdido durante o jogo. Até o nosso Vinícius Júnior aí, Malvadeza, foi muito abaixo na partida também. Sim. Então o time acabou não encaixando com as mudanças que o Ancelotti fez. Então por isso o Barcelona acabou sendo vitorioso aí. Bom, Fórmula 1, porque começou a temporada 2022 da Fórmula 1, Renato. E que temporada começou. Que promete, hein? Promete muito. Teve dobradinha da Ferrari, rapaz. Pra quem acompanhou aí a pré-temporada, a primeira parte em Barcelona, a segunda parte lá mesmo no Bahrein, viu que a Ferrari foi sempre dominante. E a gente já falava aqui nas lives, desde o ano passado, que essa temporada podia ser a temporada da Ferrari por causa da mudança dos carros. Exatamente. A Ferrari está aproveitando bem esse início de temporada. Nós falávamos aqui que as equipes ainda serem batidas seriam a Red Bull, a Mercedes, e colocávamos ali a Ferrari em terceiro plano, brigando com a McLaren. Mas nós vimos que a McLaren do Bahrein para cá, da pré-temporada do Bahrein para cá, da semana passada para cá, a McLaren não evoluiu, pelo contrário, ela piorou. Eu não sei o que acontece com o Ricardo. Eu já dessa vez eu vou defender o Ricardo, hein? Não foi só ele, foi o carro, porque você vê que o Norris também não fez nada na corrida. Alguma coisa com o carro da McLaren não tá certa, Renato. Sim. Mas mesmo mal, o Norris ainda acabou na frente do Ricardo. Mas eu concordo com você. A McLaren não evoluiu, tá com um carro pior do que o ano passado. Apesar de lá em Barcelona, na primeira parte da pré-temporada, tinha ido bem, mas chegou pro Bahrein. Pode ser uma coisa pontual
pode ser que no circuito do Bahrein o carro não tenha se adaptado. Vamos ver agora para domingo, que é na Arábia Saudita de novo, naquela pista perigosíssima, desafiadora. Vamos ver se a McLaren vai evoluir novamente. Mercedes, que ganhou um pódio. Oi? Vamos falar de Jeddah, mas antes vamos falar dessa corrida aí. Vamos lá, dessa vamos corrida. Mercedes conseguiu, que conseguiu ganhar um pódio ali. Pódio contando com um pouquinho de sorte, como o Rômulo tá falando aqui, o Hamilton mantendo a sorte que sempre teve. Com muita sorte. Esses pontos podem fazer falta tanto a Red Bull para o Mundial de Construtores, como para o Verstappen para o Mundial de Pilotos, porque a tendência é que seja um campeonato mais equilibrado, quer dizer, com mais um ou dois pilotos aí brigando, que são os pilotos da Ferrari. Então, esses pontos pelo abandono pode fazer muita falta lá na frente a Red Bull. Renato, Matheus também, que acompanharam a corrida, sorte da Ferrari e da Mercedes ou incompetência da Red Bull, que pelo que estão falando parece que realmente deixou o combustível acabar desses carros, dos dois carros, né? No carro do Sérgio Pérez, na hora eu falei, cara, eu acho que o combustível acabou. Parecia muito claro que o carro desligou ali. Vocês acham que é incompetência da Red Bull, sorte das outras, um pouquinho dos dois? O que você acha, Matheus? Assim, só corrigindo, eu não consegui assistir a corrida, mas já ouvi que então não fala não, fala, Renato. Mas eu consegui pegar os melhores momentos. Calma. Tô brincando. Mas, pelo que eu vi, assim, mas pode ter sido uma estratégia que não deu certo pela Red Bull e mais pela competência da Ferrari ter vencido a corrida. Então, pode ter sido isso. Para quem viu a corrida, pode explicar melhor, né? Sim, então, no primeiro momento, todo mundo falou que foi problema hidráulico. Na Fórmula 1, vocês sabem que quando eles querem esconder alguma coisa, o problema é sempre hidráulico. O problema hidráulico igual quando o médico fala que você tá com uma virose. Ele não sabe o que é, ele fala virose. Mas dizem que teve realmente esse problema aí do combustível, tá? Não seria nem que acabou, mas é porque tem que ter, para não ser punido, tem um mínimo. Tem que ter uma quantidade mínima no tanque. Parece que essa quantidade mínima não tinha. Foi uma corrida nas estratégias meio maluca, porque com esse novo pneu de um aro maior, o pneu não tá aguentando muito tempo. Pô, o Hamilton fez 4 paradas. 4 paradas e chegou em terceiro. A gente está acostumado a corridas com uma parada só. Deu para perceber que com esse novo pneu, com esse nova aerodinâmica dos carros, deu para perceber que facilitou um pouco as ultrapassagens. Eu quero aguardar outras provas, porque no Bahrein já costuma ser uma corrida com muitas ultrapassagens. Mas mesmo assim foi muito boa. Eu gostei muito. Me decepcionou, como já falei, a McLaren, perdão. Minha memória hoje tá me deixando na mão, é o cansaço. Mas enfim, vamos lá. O Rômulo tá comentando aqui que isso né, essa questão do combustível explicaria por que a Red Bull não queria que o Verstappen saísse forçando, né, nas saídas do boxe. Eu acho que foi outra coisa nessa questão do boxe. Não sei se vocês viram, mas todos os pilotos estavam tendo... O Hamilton foi o primeiro a parar, né? Primeiro pit stop da corrida. E ele sai patinando. Todos os pilotos estavam fazendo uma primeira volta ruim com um pneu novo. Me parece que é um problema no aquecimento do pneu. Isso. E a FIA mudou o regulamento e eles não podem mais aquecer tanto quanto antes, né? O pneu sai frio. 80... Eu não sei... Eu só não sei se agora eu não me lembro se é o traseiro ou o dianteiro, mas alguns pneus só podem ser 80% aquecidos e os outros 70%. Só não tem informação aqui se é o dianteiro ou se é o traseiro, qual que tem a porcentagem maior. Mas o novo regulamento é esse. A ideia era ser como é no automobilismo americano, não ter cobertor de pneus. O cara sair e segurar no braço. Mas aí foi voto vencido essa decisão da FIA, então fizeram esse acordo, vamos colocar assim, 80% um pneu, 70% outro. Isso é para tentar dar uma chance pro cara que vem atrás, uma disputa maior quando o cara tá saindo do box. Eu vou te falar, eu já não gostei muito disso. Foi
Foi a única mudança que eu não gostei. Achei que os carros estão ultrapassando mais, como você falou, que a gente está tendo mais emoção. O tempo de pit stop aumentou, vocês repararam? É, O tempo sim. de pit stop aumentou, a roda é Pneu maior, é né? maior. Mais pesado o pneu, né? Isso. Não pode mais aquela. Tinha uma. Não sei se a pistola é automática, um dispositivo nas pistolas onde facilitava mais a troca de pneus, então o tempo aumentou. Um outro regulamento. Agora, se o piloto ultrapassar o outro carro, levar vantagem fora da pista, ele só devolve a posição se a equipe mandar. Isso A aí é FIA não maluquice. manda. Isso é Isso, doideira, hein? não manda FIA mais. tá tirando Se a o corpo FIA fora, hein? Exatamente. Se a equipe não mandar, provavelmente o que vai acontecer? Ele vai ser avaliado pelos comissários e provavelmente no final da corrida vai ser acrescido ali 5 a 10 segundos. Sabe o que isso pode acontecer? Pode ter resultado de prova 1 hora depois que acabou a corrida, depois do pódio, alterado. Acho que isso daí não foi legal. Não foi nada legal, assim. Parece que a confusão do ano passado tá respingando esse ano e eles estão querendo tirar o corpo fora da decisão. Lembrando que a FIA assumiu que errou na decisão no ano passado, na última corrida, mas que não ia mudar título, não ia mudar nada. A FIA admitiu nessa semana que ocorreu um erro naquela última bandeira amarela. Não só naquela bandeira amarela, mas toda a corrida, né? Tiveram de Abu alguns Dhabi. erros no ano passado, né? Em geral, né? Sim. Passado, se for ver, tem vários erros. Mas vamos lá, o Rômulo falou aqui que o piloto do dia foi o Magnussen. Talvez ia até chegar tenha nele surpreendido agora, Rômulo, muita boa. gente aí. Falamos aí no programa passado que o Magnussen seria o substituto do Mazepin e foi muito bem. Porque é piloto mais completo, né? Pilotaço, né? Assim, em comparação com o Mazepin, acho que grande piloto, ele é um bom piloto e ainda levou uma graninha pra equipe, né? E a Haas, hein? Vem bem, hein? A gente comentava aqui que a Haas podia vir bem, abandonou completamente a temporada passada para focar nesse carro desse ano e pode vir muito bem, hein? Fez uma primeira corrida que mostra a força da Haas. Sim, a Haas foi uma surpresa positiva já nos treinos, galera. Nos treinos a Haas já foi muito bem. Na pré-temporada, que a gente até deu um pitaquinho aqui na semana passada, a Haas não estava tão bem, tá? Tava ali brigando pelas penúltimas e últimas posições, mas já no treino oficial ela mandou muito bem e foi uma surpresa muito positiva. Eu acreditava até num pontinho da Haas, mas em quinto lugar com o Magnussen, que vem fora da Fórmula 1 já há 2 anos, perdão. 2 anos. E Schumacher ali 11º, mais um pouquinho ali o Schumacher que deu uns vacilos ali na largada, de repente conseguiu o 10º lugar. Teve uma colisãozinha, né? Teve um encontrão. Isso, agora uma outra coisa pra eu te falar, o Bottas, hein? Não muda, hein? Puts. Mudou de equipe, continua um leão de treino, mas de largada, pelo amor de Deus, ele é amarelo na largada. Poderia ter ficado até numa posição melhor na corrida, mas ele foi lá para trás, teve que remar tudo de novo. Cara, não dá para entender o Bottas. Mas foi bem ele, o chinês lá. Alfa Romero foi bem, né? Foi uma surpresa positiva. O Zhu. Guanyu. Impressionante, cara. Realmente impressionou para um cara que estava correndo pela primeira vez na Fórmula 1, que veio muito bem na Fórmula 2. Mas uma estreia muito boa do Guanyu. Piloto chinês aí. Sim. Eu vou treinar para falar o nome dele. Até o final da temporada a gente aprende. Ele foi muito bem. Agora, uma equipe que o ano passado vinha colocando a cabecinha de fora de novo, querendo evoluir, mas a Williams. A Williams? A Williams muito mal. Não, então, mal. Então, olha só, eu vou perguntar uma coisa pra vocês e pra galera do chat aqui do Rômulo. É uma suposição que a gente vai confirmar daqui a algumas corridas. Será que o que tá fazendo a grande diferença não é o motor? Todas as equipes com motor Mercedes, Williams, McLaren, não foram muito bem.
Quem foi bem? Aston Martin. Aston Martin também foi muito mal. Quem foi bem? Motor Ferrari. Motor Ferrari. Haas, a Alfa Romero e a própria Ferrari, obviamente. Motor Ferrari, quem tinha motor Ferrari se deu bem nessa corrida. Duas outras equipes também que não tiveram um desempenho muito bom nos treinos, mas não tiveram ritmo de corrida, foram a Alpine e a AlphaTauri. As duas decepcionaram um pouquinho na corrida. Eu achava que a Alpine ia brigar ali por uma posição melhor. De repente ali o Alonso, quem sabe, quarto, um quinto lugar, forçando um pouquinho, vai. Mas eu acho que eles não tiveram um ritmo de corrida tão bom assim. O Ocon e o Alonso terminaram em oitavo e nono, foi isso? Oitavo e nono ou décimo? Nono e décimo, né? Pontuaram, né? Sim, pontuaram. É o motor Renault, é um motor Renault, né? E no caso da AlphaTauri, o motor da Red Bull. Sim. Será que motor da Red... Pegando esse gancho, Renato, Matheus, vai ser a temporada da Ferrari? É a vez da Ferrari voltar a dominar a Fórmula 1? O que vocês acham? Seria legal, né? Ver um carro tão popular, tão histórico assim na Fórmula 1, voltar aos tempos de glória aí. Ia ser legal, né? Ver a Ferrari ganhando, quem sabe, um título mundial aí da temporada. Leclerc pode ser também uma das grandes sensações aí da temporada. Então, todas essas mudanças que a Fórmula 1 vem passando, de motor, de carro, eu acredito que pode ter potencial para ir muito bem aí esse ano. Sim. Ô Álvaro, só corrigindo, o Ocon chegou em sétimo e o Alonso em nono. Perfeito. O Matheus e Renato, o Rômulo tá falando aqui que a Ferrari melhorou porque veio de Flamengo. Vocês viram que eles estão com uma roupa meio vermelha e preta? Não. Sim. Eu já ouvi essa piada ontem também. Mas Renato, pode ser a temporada da Ferrari aí, pensando que esse motor Ferrari tá indo muito bem, não só com a Ferrari, mas a gente viu a Alfa Romero, a Haas, né? Correndo bem com esse motor. Isso, sim. A Red Bull, apesar do problema, não foi mal nos treinos, não foi mal na prova. Teve esse probleminha no final, mas esse probleminha pode custar muitos pontos no final do campeonato. Muita coisa. Eu acredito que a Ferrari... Claro, eu quero ver mais algumas outras... Principalmente essa primeira parte do campeonato que não tem corridas na Europa, onde estão a base de todas as equipes. É complicado para as equipes trazerem atualizações. A próxima corrida já é domingo que vem. Então eu acredito que o panorama para Riad seja o mesmo. Ferrari, Red Bull, McLaren correndo por trás. Mercedes ali por trás. Se eles se tocarem, baterem, a Mercedes vai lá e belisca alguma coisa. Mas eu acredito que quando chegar a corridas europeias, a gente vai poder ter ali uma definição desse bloco da frente. Será que a Mercedes vai evoluir para brigar pelo título com Red Bull e Ferrari? Acho que a Ferrari vai brigar pelo título sim, mas ela não vai ser absoluta. Não vai ser, olha, a Ferrari vai dar um banho e essa nas temporada 23 etapas. Promete ser bem equilibrada, né? Exatamente. Mudanças... Então, eu acredito que a Ferrari vai brigar sim pelo título, tá? São pilotos, até pelo Mundial de Construtores, porque são pilotos consistentes. Já no ano passado, você não via muito a Ferrari. A Ferrari estava ali em posições intermediárias, mas você não via a Ferrari batendo, a Ferrari quebrando. Então, isso também acaba contando no final. Então, eu acredito sim, Álvaro, que pode ser o ano da Ferrari. Não vai ser fácil, mas ela pode brigar sim e disputar aí os títulos. Próximo grande prêmio aí, então, em Jeddah, próximo fim de semana já, e semana que vem vamos falar mais de Fórmula 1. Agora, Matheus, NBA, sei que você estava ansioso por esse assunto, tava doido para falar aí de papai LeBron, porque ele bateu um recorde aí que a gente já comentava, seria difícil, mas ele tinha a possibilidade de bater nessa temporada, né? Chegar a ser o segundo maior pontuador da história da temporada regular. E ele alcançou essa marca aí próximo do fim da temporada.
Isso, o Papai LeBron aí que está de novo na nossa pauta, nossa foto de destaque da nossa conversa esportiva. O LeBron que vem batendo recorde atrás de recorde, e nessa última ele simplesmente chegou à marca de 36 mil pontos, já que é a grande marca do cara Abdul-Jabbar, do Lakers também. Então o LeBron conseguiu esse recorde aí. Ele até depois da partida falou que quando tava quis ser jogador de futebol nunca queria quebrar um recorde assim, mas não duvido nada, né? Acho que ele estava escondendo apenas o jogo, mas falando um pouquinho também desse jogo, mesmo com recorde quebrado, o Lakers também perdeu essa partida pro Wizards. O Lakers até que estava fazendo um bom jogo, só que no último quarto os Wizards virou o jogo e acabou vencendo a partida por 127-119. Mas, pelo crime que pareça também, desse jogo, além de quebrar, sendo o segundo sextinha da partida aí, o LeBron fez 38 pontos na partida, então foi um grande destaque aí dos Lakers. O LeBron que tenta levar os Lakers para os playoffs, já que os Lakers não vem fazendo uma boa temporada. Matheus, vamos continuar falando do LeBron, mas antes, o Alexander tá te desafiando aqui, hein? Ele falou que você tem a grande chance de quebrar o recorde de erros de arremesso. Você treinou? Você treinou? Não treinei, cara. Você não treinou, cara? Olha não lá, treinei. hein? Decepção. Ó, ele desbloqueou aqui com as pelotas o arremesso, você vai ter que arremessar. Rapaz. Pô, ninguém me pede pra fazer nada, ninguém gosta de mim, é isso aí, tá certo. Cara, eu tô que nem LeBron James do arremesso livre. Vamos ver, ele trocou a bola hoje. É uma chance só ou é duas chances pra ele hoje? Vamos dar uma chance pra ele esquentar? Vai, uma primeira pra aquecer. Ai, quase não foi. Agora vale, hein? Agora valendo, hein? Agora valendo, hein? Não foi. Eu vou ter que mudar de posição. Tem que mudar de posição. Caramba, Renato, agora ele tá falando que é a posição, cara. Tá ficando queimado, hein, cara. Já queria chegar mais perto. Eu vou treinar mais, na próxima eu vou acertar. Treina, tem que treinar muito, hein? Aprende com o papai LeBron. Ó, vamos voltar aqui pro assunto então do LeBron, depois que você fez uma vergonha nesses arremessos aí. Tá fazendo vergonha com a conversa esportiva. Pô, que isso. Aí, ó, 3-0 pra sexta. LeBron pode chegar em Kareem Abdul-Jabbar? Vou lançar uma polêmica aqui antes de vocês responderem. Já saí falando que pode, LeBron pode. É difícil, hein? Quantos pontos o LeBron tem atualmente, Matheus? 36.857, alguma coisa assim. E o Kareem Abdul-Jabbar tem 39 mil pontos, sim. Mais de 39 mil pontos na carreira. Então faltam mais de 2 mil pontos aí pro LeBron. Lembrando que é só temporada regular, playoff não conta. Pra NBA, playoff não conta. Pela temporada que o LeBron tá fazendo, acho que dá pra chegar assim. Ele teria que jogar mais, no mínimo, uma temporada de 2 mil pontos. 2 mil pontos. Eu não sei quantos pontos muita ele coisa, fez nessa temporada, né? Acho que ele fez 1.400. Mais uma temporada de 2 mil pontos. Eu acho que ele não consegue carregar, não, cara. Isso aí é o que ele fazia quando ele fazia na época da juventude. Pela temporada que ele tem fazendo, marcando 30 pontos, quase todo jogo, chegando a 50 pontos, acho que dá pra chegar assim, ó. Vamos fazer uma conta aqui, se ele fizer média de 30 pontos numa temporada, ele faz 2.400 pontos. Mas aí também ele teria que jogar todos os jogos, né? Sim. Ele não vai jogar assim. Sim. E aí o Rômulo tá comentando aqui que ele deve jogar ainda mais alguns anos até o filho dele entrar na NBA, que tem esse papo, né? Que o LeBron ele quer jogar com o filho dele. Sim. Ele quer jogar com o filho dele que tá lá no colégio. O filho dele ainda tá no colégio. Então sim, seriam mais alguns anos, talvez, né? Mas o LeBron já tem 37. Vocês acham que ele joga mais quantos anos aí? Qual médio jogador de basquete se aposenta? A idade, assim, média? Cara, hoje em dia,
Os caras estão jogando aí até o quanto pode, porque tá todo mundo bem fisicamente, Mas o basquete né? é muito físico, né, cara? Mudou Muito mais muito. físico que o futebol Se ele não tiver americano. lesão de ligamento, essas coisas, eu acredito. O LeBron tá com quantos anos? 37. Ah, cara, eu acho que ele ainda joga mais aí uns 2 anos, assim, em alto nível. E de repente ele pode ser que ele pare com 40, 41. Mas aí já não mais em alto nível, claro. Estão dando uma média alta aí. Se o LeBron jogar mais 3 anos aí, com certeza ele bate o Kareem Abdul-Jabbar. Mas aí eu não sei também se ele vai ter a minutagem para poder jogar, né? Para poder bater, porque não sei se ele vai aguentar, né? Ele pode também chegar, ele pode até jogar 45 anos, se for o caso, mas pode jogar 1 minuto, Mas com 2, esse time 3. do Lakers aí, ô Matheus, não tá dando pra revezar muito não, hein? Dá não, mano. Ele é a peça-chave desse time, a liderança do Lakers, então não tem nem descanso. Mas vou te falar, ele não é nem questão de ser liderança, porque no Cleveland ele era liderança também, mas Sim. o elenco era bom o suficiente pra deixar ele descansar mais, né? Sim. O time podia rodar mais e tal. E agora no Lakers ele tá sofrendo aí com mais tempo em quadro do que acredito que até que ele gostaria de jogar, cara. Sim. Acho que o LeBron gostaria de estar descansando mais do que está, mas agora, né, meu amigo, também não tem muito como chorar o leite derramado. O time vai pros play-ins, né, Matheus? Vai pro play-in. Isso, vai tentar pro play-in, né? Mas acredito que o Lakers consiga se classificar pro play-in. Nos trancos e barrancos, vai tentar se classificar para os playoffs. E vamos lembrar aqui rapidamente a complicado regulamento dos play-ins. O 7º enfrenta o 8º e se classifica, quem ganhar. Quem perder não está eliminado. O 9º enfrenta o 10º. Quem perder está eliminado. É como se fosse o regulamento da Taça Rio, né? Mais ou menos e aí o vencedor do 9º contra o 10º enfrenta o perdedor do 7º contra o 8º. E aí o vencedor desse jogo tá classificado. Então, bem complicado aí a vida dos Lakers. Os Lakers que se classificarem em 9º vão ter que ganhar 2 partidas. Sim. Não é o ideal, né, para um time que tem LeBron James, Anthony Davis, Westbrook. Sim. Pela temporada irregular. Carmelo Anthony. Complicado, hein? Sim. Vamos voltar pro futebol? Porque teve o sorteio da Liga dos Campeões e os confrontos estão definidos. Benfica do ex-Benfica do Jesus, né? Agora não é mais o Benfica de Jesus. Enfrenta o Liverpool. O Vila Real, submarino amarelo, vai pegar o Bayern de Munique. O Chelsea vai jogar contra o Real Madrid. Confronto bem interessante. E Manchester City e Atlético de Madrid. Qual é o grande jogo aí pra vocês dessa fase de quartas de final? E quem classifica? O Alexander já falou aqui que pra ele passa o Liverpool. O grande jogo, sem dúvida, é o Chelsea contra o Real Madrid, né? Ainda mais pela virada histórica do Real Madrid contra o Paris Saint-Germain. Então, o Real Madrid é muito motivado para essa partida e o Chelsea é o atual campeão, né? Da Liga dos Campeões, mundial aí. Então tem tudo para ser uma grande partida. Esse tá difícil, para arriscar. Mas você quer o quê? Falar todos? Quero. Ó, Alexander ele não tá com medo de falar não. Ó, ele falou aqui Bayern de Munique, Chelsea, Liverpool. Só falta o último jogo aqui que ele ainda não falou quem vai classificar. E pra você? Liverpool e Benfica, né? Liverpool e Benfica. E aí ele cravou aqui. Não. Liverpool e Benfica, isso. Ele cravou aqui. Passa o time do Simeone, o Atlético de Madrid. Será, rapaz? Será que ele vai surpreender o... Eu vou te falar, eu tô ansioso pra ver esse jogo, tá? Pra mim esse vai ser jogão. E qual? O Benfica, Atlético de Madrid? Atlético de Madrid. Perdão, fiz confusão. Manchester City. Atlético de Madrid. Manchester City? Cara, o favorito é o City, mas o Atlético de Madrid tem o Simeone e suas armas. É um time aguerrido, o Atlético de Madrid.
é um time esforçado. E fez um bom Mas- jogo contra o Manchester United lá em Old Trafford. Sim, mas se bem que contra o United, tá todo mundo fazendo um bom jogo, né? Uma Verdade. cornetinha de leve. Né? Verdade. Agora, Chelsea e Real Madrid vai ser bem equilibrado. Vai ser equilibrado. Vai ser um jogão bem equilibrado. Me decepcionou o Ajax ser eliminado, tá? Por Não Benfica. esperávamos, ninguém esperava. É, Benfica porque- é grande zebra. É um time que nos últimos 2 anos, nós até havíamos conversado sobre isso, vem fazendo uma fase de grupos na Champions muito boa. E quando chega no mata-mata, eu não sei o que acontece, o time não vai. Pois é, Ó, Liverpool passa, certo. Bayern passa. Sim. Pô, esse agora tá me confundindo. Chelsea Real Madrid. Então, vamos lá, só recapitulando aqui para eu não fazer nenhuma confusão. Real Madrid, Chelsea, pra mim passa. Já é pra falar hoje? Pode falar. Passa Real. Certo. Acho que eu vou de Real também. O outro confronto é Vila Real. Eu fui o único aqui que falei que o Vila Real ia se classificar. hein? Exatamente. No programa de isso. semana passada eu cravei. É. Vila Real ia classificar. Isso. Agora é Vila Real e Agora é Bayern Vila de Real e Munique. Bayern. Bayern de Munique. Isso. O Bayern é favorito, mas eu tenho que concordar que o Bayern não é mais aquele Bayern. Não é o Bayern mas ainda que é não muito assusta, é. né? Mas ainda é muito favorito. Mas o Vila Real pode, quem sabe aí, dar uma complicadinha. Tudo vai depender. O primeiro jogo é aonde? O primeiro jogo realmente eu não me lembro agora. Você O sabe, primeiro Matheus? jogo é na Espanha ou na Alemanha? Acho que é na Espanha. É na Espanha. Primeiro Então, jogo tudo na depende Espanha. desse jogo. É, No Chelsea, o Chelsea Real Madrid, o Chelsea faz o primeiro jogo Sim. sim. e o City faz o primeiro jogo contra o Atlético de Madrid. Acho que o primeiro jogo pode ser um fator determinante, cara. Com Sim, certeza. sim, sim. Ó, sim. então vou falar. Real Madrid passa contra o Chelsea e Manchester City passa contra o Atlético de Madrid. Eu acho que o Atlético de Madrid passa contra o Manchester City e o Chelsea passa contra o Real Madrid. Nos outros Preferência dois por conta do técnico, né? O Chelsea é por conta do técnico, né? Não é Esse é não, o técnico cara. que você queria no Flamengo. Não é não, Sei que você cara. gosta dele. Não é não, cara. Não tem nada com ele não, cara. Você que cisma com o Thomas Thomas Tuchel. Tuchel. Sei Você... que ele gosta. Assim como não se pode falar mal do Tite perto do Matheus, mas. Não é... Né? Porque o Matheus tem a foto do Tite lá. É o São Tá aqui Tite. guardado. Copa do Brasil? Mas- Vamos Porque lá. já que a gente tá falando de lá da Champions League, vamos falar aqui também da Copa do Brasil, né? Nosso Vamos lá. torneio aqui. Como é que é? Isso. Teremos jogos aí da terceira fase nesse meio de semana? Isso, o sorteio É. tá marcado. O sorteio dia ficou pro 28. dia 28, isso. Isso. Vamos ter o último jogo aí dessa segunda fase. O jogo do Vitória acabou sendo adiado, então ficou para essa semana. Mas uma coisa a gente já pode falar. Os times que disputam a Libertadores mais o Botafogo, eles Campeão estão do no Nordeste pote... também. Copa do Nordeste, eles estão no pote A. O que isso significa? Não vai ter confronto entre eles. Eles vão pegar os times que vêm agora da Copa do Brasil. O que pode acontecer ali, jogo grande, pode ter o Cruzeiro contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o Flamengo. É o que pode acontecer. Agora, Flamengo e Corinthians, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, isso aí não vai acontecer, não. Por enquanto não vai ter, não. Resgatou. Calma O aí. quê? Calma aí que resgatou, hein? Alexander resgatou aqui com as pelotas. Alexander tá gastando pelota, hein? Tá distribuindo. 150 pelotas pro Renato botar a peruca. Esconde aí a careca, Então, pera aí. Renato. Pera aí, é já nesse assunto? Vamos no Já próximo nesse- assunto, que aí ele vai ficar mais Tá. tempo com a peruca. Tá, então quando for o próximo assunto, você me avisa um minutinho antes para eu poder me preparar aqui. Já se prepara aí. Tá bom. Vai falando aí então. Não, é Copa do Brasil. Então, como a gente não teve sorteio esse fim de semana, é só essa informação do pote mesmo, né, Matheus? Isso. É, Isso. Então já o, sor- vamos... o sorte-
O sorteio vai ser Dia 28. Isso, na próxima Segunda-feira. segunda-feira, se eu não estiver enganado, 2 horas da tarde, uma coisa assim. Posso, se você quiser, tá? Enquanto eu tô aqui na peruca aqui, posso te passar os potes do sorteio. Fala bom. os potes aí. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Um pote vai ter. Já pode ligar a câmera aí, cara. Não fica enrolando, não. Calma, vou botar, tô botando. Pera aí. Vamos lá. Um pote vai ter Ceará, Curitiba, Goiás, Juventude, tá? Os times que passaram, né? Outro pote. O pote dos times grandes é Flamengo, Fluminense, Botafogo, Ó, o São Paulo tá São lá no Paulo. pote 2, hein? O São Paulo não. O São Paulo jogou essa fase aí da São Copa do Paulo tá. Brasil. Mas ele entrou. Mas pelo ranking, ele tá no pote 1. Entendi. O Entendeu? Atlético Mineiro tá no pódio. O Atlético Mineiro tá no mesmo que o do Flamengo também. Tá no pote. Pote Tá 1. no pote 1 também. Botafogo. Isso. Botafogo. Esses times também estão no pote 1. Vai ser. Vão ser, né? Vão ser aí bons jogos. A tendência é que os times. Tá rindo de quê? Vou aparecer agora, calma aí. Tá se movimentando aí, o cara tá. Isso. Vamos falar Pode, produção? Pode? Pode? Vamos Pode lá. aí, Então, faz o show. Tô entrando agora. Foi. Aê, Aí. meu craque. Isso Vamos lá. aí, olha lá. Vamos lá, falar. então. Vamos no embalo, Renato. Fala aí Vamos da no embalo. Libertadores. Libertadores da América. Cara, que decepção. Vexame. Fluminense, hein? Vocês Cara, acham? Vexame, pô, perdeu pro Olímpia. Como é que é? Matheus falou vexame? Vexame, mano. Olha. Pelo que o jogo foi do Fluminense, o Fluminense fez 3-1 no primeiro jogo. Jogou bem a partida contra o Olímpia no estádio Newton Santos. Pela estratégia do Abel, de tentar jogar recuado, sair no contra-ataque, não funcionou. Ainda mais pelos 3 zagueiros que ele plantou lá, não deu certo. O time ficou muito. Abaixou muitas linhas durante a partida. Não criou tantas jogadas assim. Eu acredito também que a venda do Luiz Henrique para o futebol espanhol deve ter pesado, deve ter mudado o ambiente ali no Fluminense. Luiz Henrique que não jogou hoje, né? Sim, acabou sentindo pancada no joelho no último jogo. Então o Fluminense foi um jogo muito abaixo. A partida, no segundo tempo, só deu Olímpia. Olímpia, no segundo tempo, ainda botou 2 atacantes altos ali no ataque, então com isso começou a jogar bola na área e conseguiu fazer o gol. E após o gol, o time do Olímpia cresceu na partida e acabou com isso fazendo o segundo gol e levando a partida para os pênaltis. E na hora dos pênaltis acabou faltando aquela categoria, né, do time Fluminense. O Alexander tá falando aqui que a camisa pesou. Imagino que seja uma provocação, Alexander. né? E em questão de Libertadores, sim, concordo. Sim. E concordo com ele. E outra coisa, botar Felipe Melo e William Bigode, que estou cansado de perder pênalti no Palmeiras. Teve até meme sobre isso. Pra bater pênalti, meu amigo. Pô. E aí depois a torcida fez aquele papelão todo no aeroporto. Hoje a torcida tricolor também não foi no Engenhão, né? A maioria hoje foi torcedor do Botafogo. Foi decepcionante, sim. Foi triste. Porque, assim, na realidade, quem tinha vantagem era o Flu. Se você fizer uma comparação com o América Mineiro, que a gente vai falar um pouquinho agora também, o América Mineiro, ninguém esperava. Empatou com o Barcelona em casa, dificilmente vai conseguir a classificação fora. Foi lá e conseguiu. Bravamente, mais uma vez, está na fase de grupos. Foi eliminado do Campeonato Mineiro. Abriu mão do Campeonato Mineiro, jogou com o time reserva. A gente até comentou aqui que não havia essa necessidade, que poderia garantir a vaga na semifinal do Mineiro também, mas não conseguiu. E aí, Fluminense, todo esse investimento,
O investimento que o Fluminense fez não foi pro Carioca, para ganhar o Carioca. Foi para disputar a Libertadores, disputar a Copa do Brasil, que ainda vai acontecer para o Flu. O Campeonato Brasileiro, brigar por alguma coisa lá em cima do Brasileirão. E aí cai, depois de 11, 12 jogos invicto, cai pro Olímpia aí na Libertadores. Eu achei que o Fluminense foi muito defensivo nesse jogo, Alves. Sim. Muito. Jogou com o regulamento debaixo Mas do teve braço, uma mas expulsão muito também, debaixo né? do braço. Acabou pesando também a expulsão do Nino. Teve a expulsão, mas a expulsão já foi com quase 35, não é isso? E o Mas segundo não tava 1x0 quando teve a expulsão? Tava 1x0. Tava 1x0, né? Então naquele momento o Fluminense estava se classificando. E o Fluminense acabou. Mas jogou ali. Pode falar, Matheus, desculpa. E o Fluminense acabou entrando na catimba do Olímpia também, né? A gente sabe que. O Fluminense jogou ali 10 a 15 minutos, Álvaro e Matheus. Com menos um. Ali, concordo. Naquele momento, o treinador poderia recuar mais o time, ou tirar um atacante, alguém lá da frente, colocar alguém para marcar. Mas o Fluminense não aguentou a pressão, não aguentou. Caiu na catimba. E Felipe Melo merecia ter sido expulso também, não foi expulso, não é, Matheus? Sim. E acabou sendo eliminado aí nos pênaltis. E às vezes destrói todo o planejamento, melhor, né? E o Luiz Henrique bastante pagado durante o jogo também, né, Renato? O Luiz Henrique quase não criou. Sim. Isso acabou fazendo falta. A bola também não chegou no cano. O meio campo do Fluminense também não funcionou durante a partida, quase não criou. Então, alguns pontos que acabaram pesando. Luiz Henrique não jogou bem, o meio campo não funcionou, a bola não chegou no cano totalmente isolado no ataque. Então, foi um dos fatores aí que acabou pesando o Fluminense. Com a venda do Luiz Henrique, Matheus, a bola tem que chegar mais no cano? Isso. É uma pergunta séria. Mas olha só. Lembrando que o time que jogou contra o Olímpia era o time que a torcida pedia. Não é? O Abel colocou o time que a torcida pedia, só que não deu certo. Jogou recuado, não deu certo. Jogou recuado ou foi recuado pelo Olímpia também, que estava jogando em casa? Jogou recuado. Em outras palavras, o Fluminense entrou pelo cano. Impacta na questão financeira aí do Fluminense? Eu tô enrolando pro Renato ficar mais tempo aí com a peruca. Não. Pra caramba. Impacta sim, sabe por quê, cara? Olha só. Cada jogo confirme pra mim se não é isso. Cada jogo que você faz em casa na Libertadores são 3 milhões de dólares. Isso. É 3 milhões ou é 1 milhão? Acho que é 1 milhão. Deve ser 1 milhão. Isso, não, perdão, é 1 milhão. E na Sul-Americana são 600 mil dólares. Então, quer dizer, tem uma diferença. 3 jogos em casa seria 3 milhões garantidos, casa lotada no Maracanã, com certeza, com a torcida do Fluminense. Então, quer dizer, ia entrar um dinheiro legal. De repente, o Fluminense ia até conseguir um patrocínio aí, pontual, para os jogos no Maracanã, ou para essa primeira fase da Libertadores. Acho que impacta sim. Pode impactar lá na frente, não hoje. Não um elenco carozinho, né? O elenco do Fluminense exatamente. Tem seus medalhões. Isso, pode impactar lá na frente. Talvez em outras contratações que o Fluminense pensava fazer. Provavelmente não vai fazer mais. E lá na frente pode atrasar salários. Vamos torcer para que não. O Fluminense hoje tem um elenco bom. É favorito aí contra o Botafogo no domingo para chegar à final do estadual. Fazer mais uma final contra o Flamengo, diferente de outros anos. Vai dar jogo. Se for a final, se for o Fla-Flu, o Flamengo vai ter que ter cuidado nessa partida, porque o Fluminense pode ganhar sim. O Fluminense que não ganha o estadual desde 2012. É como hoje eu ouvi mais cedo algumas pessoas falarem. Tá na hora do Fluminense brigar por títulos. O Fluminense desde 2012 que não ganha nada. Então, só brigar por vaguinha de Libertadores. Eu vi isso de um tricolor, tá? É bom, é legal quando você já não tem mais nada para se disputar. Agora, quando você não tem um time. Agora, o Fluminense ano passado tinha um time razoável e brigou na Bacia das Almas para ir para pré-Libertadores. Se não tivesse, se o campeão da Sul-Americana não fosse brasileiro, não tinha o Fluminense o Fluminense não ia entrar nem na pré-Libertadores. Sim. É diferente. O América Mineiro não. Pro América Mineiro já era um lucro.
foi para pré-Libertadores. Se o América Mineiro é eliminado e joga a Sul-Americana, o estádio do América, lá na Independência, os 3 jogos em casa na Sul-Americana, ia estar cheio. Por quê? Tem uma competição que o América, se você for analisar bem os elenco por elenco, Fluminense e América, o América na Sul-Americana, na Libertadores vai chegar aonde? Além dos 6 jogos da fase de grupos. A briga do América é o seguinte, é ficar em terceiro lugar para brigar para ir para o mata-mata da Sul-Americana. Porque na Libertadores o terceiro lugar vai para a Sul-Americana. Já na Sul-Americana não. Só se classifica o primeiro de cada grupo. Primeiro de cada então, grupo. qual a obrigação do Fluminense agora na Sul-Americana? É passar em primeiro e chegar, quem sabe, até o final. O América não, o América está no lucro. Se o América ficar em terceiro lugar na fase de grupo da Libertadores e pegar uma fase de mata-mata da Sul-Americana, o América cumpriu a missão dele esse ano. A torcida não vai ficar revoltada. A torcida pode ficar até chateada, claro, foi eliminada da Libertadores, mas se for passando de fase avançando na Sul-Americana, a torcida vai gostar. É um título internacional que o Fluminense não tem, me desculpe, a torcida tricolor, mas não tem mesmo, e que o América também não tem. Então, assim, não é o que a torcida do Fluminense queria, mas agora tem que aceitar, baixou a poeira, abraçar o time, brigar pelo Carioca e brigar pelo título que é viável. Quais são os títulos viáveis para o Fluminense no momento? É o Carioca, é a Copa Sul-Americana. Copa do Brasil ali no máximo, né? Dependendo do sorteio aí, a Copa do Brasil pode chegar a fases mais agudas, mas brasileiro pontos corridos, com esse elenco que é bom, mas é um elenco envelhecido, 38 rodadas, aí eu já não sei. Fica muito difícil. E lembrando que o América foi o único brasileiro, né? Passar nessa Libertadores aí. Tá aí um debate, já que vocês estão gostando do meu estilo aqui. Então vamos lá, rapidinho. Era um debate que eu até falei pro Matheus aí na nossa reunião de quinta-feira. Por que toda pré-Libertadores tem um clube brasileiro que cai? O único clube que eu vou falar para você, olha, esse ia cair mesmo porque disputou ali a pré-Libertadores totalmente desestruturado. Por todos os problemas que aconteceu do acidente, a Chapecoense. Tá? Agora, Grêmio, São Paulo, Corinthians duas vezes. Isso. Fluminense. Isso. Cara, mas a gente não se coloca também num patamar muito alto, não? A gente, Brasil. Lembrando que o Botafogo conseguiu passar na pré-Libertadores, naquela Libertadores de 2017. Ele tinha que botar o Botafogo no meio, né? A gente tá falando tem vários times que passaram que não passaram. O Botafogo passou. Parabéns. Então, você tá falando do histórico, o Botafogo passou na pré-Libertadores. Isso. O Flamengo também já jogou, passou. A pergunta é o seguinte, não será que nós aqui no Brasil, pelo futebol brasileiro, apesar de todos os problemas financeiros, é um futebol que financeiramente é melhor do que um futebol paraguaio, um chileno. E aí, não, é disparado melhor o futebol mais forte. Pô. Quando chega nessas competições, não sei se vocês vão concordar comigo, até o Alexander aí, o Rômulo, que estiver aí na live, existe uma soberba. A gente tem uma vantagem, somos os melhores elencos da América do Sul, então a gente vai chegar lá e vai ganhar. Tudo bem, o Olímpia tem camisa, tem tradição Libertadores que o Fluminense não tem tradição em Libertadores que o Fluminense não tem. Já foi campeão? Já foi. Só que se você colocar ali os 11 em campo no papel, o do Fluminense, tecnicamente, é melhor que o time do Olímpia. O time do São Paulo, que foi eliminado pelo Tajeres, era melhor. O time do Corinthians, que foi eliminado pelo Guarani do Paraguai, e pelo o Tolima, o time do Corinthians era um timaço, tinha Ronaldo, Roberto Carlos. Cara, então... mas olha só, não tem uma soberba da gente, da imprensa falar que o time brasileiro tem a obrigação de se classificar contra qualquer que seja, sendo que o Brasil é o time que mais tem vaga. Nessa Libertadores a gente botou 9 times na Libertadores, enfim, contando os que foram para a pré-Libertadores. E se você for ver pela classificação, o Fluminense era a 9ª força do futebol brasileiro. Era o 9º time a ter se classificado, enfrentando o Olímpia, que era o 3º colocado do Campeonato Paraguaio. Então, assim... E que não vinha bem, né?
no Campeonato Paraguai. Mas assim, considerando o que se classificou no ano passado, se classificou na Não, temporada, sim. na temporada passada, Sim. foi o terceiro colocado lá. A gente Sim. também não tem uma certa soberba de achar que o time brasileiro, que foi a nona força do Brasil, vai passar com tranquilidade por todos os outros times sul-americanos. A gente tem vários times já classificados e a gente tá botando aí todo ano um time Sim. pelo menos na final. As últimas 2 finais foi só brasileiro. Sim, tem um Isso. pouquinho. Sim, tem um pouquinho sim. Também tem um pouco de falta de conhecimento também, né? Quando eu digo isso é porque muita gente, torcedor, acha que esse time lá do Paraguai não é isso tudo, mas acaba surpreendendo. E a gente sabe que o futebol mudou, né? Não existe mais bobo no futebol como antigamente. Os times vêm evoluindo muito bem, vêm evoluindo taticamente. Então a gente vê isso, o futebol em geral. Então eu acredito que isso acaba pesando um pouco também. E a questão, além de outro fator que também pode pesar um pouquinho, é a questão de tempo de preparação. A gente sabe que o nosso calendário é apertado. O Fluminense teve que se preparar para pré-Libertadores junto com o Campeonato Carioca. Então isso pode fazer o diferencial também nessas questões de pré-Libertadores. O time dá um tempo para o time entrosar, um time novo, montagem de elenco, o treinador conhecer o elenco. Imagina se fosse o Paulo Souza agora na pré-Libertadores. Vocês não acham também que o Flamengo podia ter caído do Olímpio? Lógico que poderia ter caído. Então, a questão do calendário aqui no Brasil pesa também para a questão de preparação, entrosamento da equipe para a Libertadores. Mas não será que nós não demos um peso muito grande às 11, 12 vitórias do Fluminense em Campeonato Carioca, ao título de Taça Guanabara? Porque muita gente comemorou o título de Taça Guanabara, e aí, quando foi a Vera para valer, deu no que deu. O Rômulo tá falando aqui que pra ele pesa a obrigação do Fluminense se classificar por causa da questão da disparidade de gastos, da folha salarial. Sim. Uhum. Tá falando desse sim, ponto sim. aqui. Sim, a folha salarial do Fluminense é muito superior à do Olímpia, é superior de qualquer clube aí do Paraguai, do Chile, do Peru. Talvez possa ser que não seja de algum time argentino, do River Plate, de repente, do Boca, mas dos outros clubes, com certeza, é uma das maiores folhas de pagamento hoje do Brasil e da América do Sul também. Então, assim, é uma boa discussão. Grêmio, ano passado, o Grêmio não tinha um time para cair na pré-Libertadores para o... Era o ex-time do Ramires, o Del Valle, time do Suco. Isso. Suco Del Valle que não tá prestando muito mais não, tá? Eu tomei hoje, mas tá meio misturado. Sério, tá meio misturado. Eu recomendo aí a mudarem aí a marca. Mas enfim. Então, acho que há essa soberba sim. A imprensa brasileira, os torcedores brasileiros, eles acham que o Brasil tem que ganhar sempre. Eu costumo dizer o seguinte: brasileiro não se preocupa, são poucos que se preocupam com o futebol vistoso, bonito, com o desempenho. O brasileiro quer o resultado. Mas o brasileiro isso aí qualquer esporte, Renato. O brasileiro fala que a seleção está jogando mal, que não torce mais pela seleção, isso e aquilo. Mas se a seleção for para a Copa do Mundo e for ganhando 1-0, 1-0, 2-1 e chegar na final, bater a Itália, bater a Alemanha por 1-0 ou por 2-1 nos pênaltis, com gol, isso, vai dizer, se tiver um amigo alemão, um amigo italiano, vai lá na rede social e vai gastar, nós chamamos isso, aquilo, mas aí quando perde, por exemplo, quando aconteceu contra a Bélgica, que jogou muito mal o primeiro tempo e no segundo tempo jogou bem, faltou no segundo tempo um pouco de sorte e no primeiro tempo faltou competência, foi incompetente no primeiro tempo. Mas a seleção, naquela Copa do Mundo de 2018, ela não encantou, mas ela não jogou tão mal. A seleção de 2014 jogou muito mal, pior do que a de 2018. Mas 2014, as pessoas lembram de 2014 por conta do 7-1. Se não fosse o 7-1, ninguém ia falar que o Brasil não foi eliminado para o Chile por conta daquela bola na trave lá, na prorrogação.
que jogou mal na estreia, teve a ajuda do Ishimura, o japonês, o juiz lá japonês, contra a Croácia, não foi? Que só fez uma boa partida contra Camarões na, no final da fase de grupos. Contra a Colômbia também, até jogou bem, mas aí depois o resto a gente já sabe, né? Então, assim, brasileiro ele quer ganhar. Então, não importa. O torcedor do Flamengo hoje, os românticos, querem que o time jogue como 2019. Nós que estamos acompanhando aí várias partidas de vários jogos, Matheus que acompanha aí o futebol. Qual é o jogo que estava acompanhando sábado? A Copa do Catar. Copa do Catar. Au contra au. Na boa. Então, deu para tirar alguma coisa dali, algum entendimento técnico dali? Alguma variação tática? Até que deu, cara. Até que deu. Tá certo. Ó, Então, Mundial assim, Indoor. Renato tá vamos lá, liberado aí do vambora. castigo do monstro. Pode tirar a Pode. cabeleira. Mundial Indoor. Boa. Ó, e o Alexandre tá falando que a peruca poderia futuramente fazer parte de um sorteio. Pense numa forma de promover um sorteio. Ó, o Alexandre, Opa! que ele é nosso patrono lá no Apoia-se. E Olha vai só, receber... valeu pela dica, hein? A gente vai anotar. Valeu pela dica. O Valeu pela Alexander dica. vai receber aí um brinde na casa dele, porque é Show. nosso apoiador lá no Apoia-se, né? Então Isso. vai receber aí um brinde aí do Apoia-se lá na casa dele. Penúltimo assunto do programa de hoje, Mundial Indoor, Mundial aí que o Paulo André disputaria, né? Se não tivesse no Big Brother. Isso. Isso. Mas o assunto agora não é Paulo André, são os atletas que foram lá disputar, né? Principalmente dois brasileiros que se destacaram em Matheus. Isso, o Mundial de Atletismo que aconteceu em Belgrado. Teve nosso grande destaque, nosso querido atleta Darlan, que conseguiu o Mundial, campeão mundial aí. É ele que bateu um recorde, chegou à marca de 22,53, batendo até o bicampeão olímpico, o Ryan Cruz, né? Se ele batesse essa marca na Olimpíada, ele teria vencido. Teria ganhado medalha de ouro. O indoor tem todo o diferencial que não tem vento. Não tem vento. Né? É coberto. Algumas provas que são disputadas no indoor não tem nas Olimpíadas. Por exemplo, o Paulo André, ele no indoor ele disputaria 60 metros rasos, que não existe em pista aberta. Só em pistas fechadas. E ele seria favorito, hein? Ele teria chance. E além do Darlan, meus amigos, quem se destacou, já que Renato fala dos 60 metros, a Vitória Rosa fez história também no Mundial. Ela fechou a corrida dos 60 metros em 8º lugar e ainda bateu um recorde mundial de 7,14. Então, brasileira Vitória Rosa também fez história nesse Mundial, Belgrado. E junto com ela, o Thiago Braz. Brasileiro, né? Sim. E também dela, o Thiago Braz, ele saltou com vara, ficou com a prata. Então, podemos ver que os brasileiros foram muito bem nesse Mundial, batendo recordes, conquistando vitórias importantes aí, que é muito bom pro nosso atletismo. Dá pra o Thiago sonhar Braz... com... Foi mal, Renato, fala aí. Não, Thiago Braz que precisa de bons resultados para poder chegar motivado. Ele que tem... Por ele mesmo, como ele sempre falou, depois que ele perdeu o avô dele, ele perdeu um pouco da motivação para treinar, para disputar, e ele é um atleta de alto rendimento, ele precisa estar sempre ali disputando para ganhar, pelo menos brigar pelo pódio, porque ele se abate muito quando ele entra numa competição e não consegue ali chegar às finais. Psicológico tem que ser cuidado, né, cara? Principalmente um atleta que já foi campeão mundial, acho que você já chegou no topo, né? E depois que você chega no topo, a tendência é descer, não tem jeito. Exatamente, ele tem que se manter, ele é um campeão, já foi campeão olímpico, medalhista de bronze, ele foi campeão olímpico quando ninguém imaginava. Todo mundo acreditava que ele poderia ser agora, porque bicampeão, muita gente não conhecia ele,
nas Olimpíadas aqui do Rio de Janeiro e foi uma grata surpresa positiva. Também não deixou a desejar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, foi muito bem também. Conseguiu uma medalha. E isso, vamos ver agora como é que ele chega em Paris. Paris, sim, a gente pode sonhar então com medalhas aí no arremesso aí com o Romani? Pode, né? Ele tá com sangue nos olhos aí, tá sempre querendo quebrar os recordes, ele vem crescendo muito, né? A gente sabe também na história dele de superação, antes das Olimpíadas aí teve Covid, então o Darlan que é fora de série, a gente sempre tá dando torcida para ele, quem sabe, né? Um dia ele possa estar aqui com a gente na conversa esportiva, trocando aquela ideia, sim, mas vamos ficar na torcida aí para ele. Bom, último assunto do programa hoje é futebol feminino. Boa. Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino que chegou na sua terceira rodada aí, né? E temos 2 times invictos até o momento, Palmeiras e Corinthians. Vai acontecendo o que a gente já falava antes mesmo do campeonato começar, Renato? Vai ficar entre os paulistas esse campeonato ou tá muito cedo para dizer isso? São os favoritos. Ainda tá cedo, mas são os favoritos. Palmeiras e Corinthians. O time do Corinthians é extraordinário, mas o time do Palmeiras também é muito bom. São 2 excelentes equipes. Vão brigar pelo título, sim. Tem um ou outro aí correndo por fora, mas ainda tá cedo. Eu não acredito que vai ser essas 2 equipes irão disparar, não. Elas vão brigar ali, mano a mano, tete a tete ali, e aí de repente no finalzinho uma pode dar ali uma arrancada e disparar aí pra vitória. Pro campeonato. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você, Álvaro. Fale. A Bia, atacante do Palmeiras, ela foi convocada para a seleção feminina? Tem sido? Voltou a ser convocada. Boa. Voltou a ser convocada. Tá jogando muita bola. Tá? Bom destaque. A Imperatriz. O Internacional tem 6 pontos aí, 2 vitórias em 3 jogos. Vocês acham que o Internacional pode beliscar aí? Pode surpreender? Pode beliscar. É um bom time também. Os times do Sul vêm se reforçando muito bem, além do Internacional. O Grêmio também vem crescendo muito bem. Então pode até fazer um bom campeonato, sim. Quem sabe chegar nas fases finais do campeonato. Eu ainda acredito mais no Grêmio, no feminino hoje, do que no Inter. O Grêmio ainda tá um pouquinho na frente do Internacional. O Internacional tá estruturando ainda, tá engatinhando. O Grêmio já tá mais pronto, mais preparado. Acho que o Grêmio vai fazer mais jogos difíceis contra a própria Ferroviária, contra o Corinthians, Palmeiras, contra o time do Flamengo. O time do Flamengo é um time evolução. Acho que o Flamengo não vai ser campeão do Brasileiro Feminino, mas vai brigar na parte de cima da tabela. Tem tudo para ser a terceira rodada, não é? Terceira rodada. Tem tudo para ser aí um ótimo campeonato. Tu tá com a tabela aí, não? Tô, se você quiser eu tô. Você tem como falar pra gente aí a classificação do primeiro ao último? Só pra saber o que tá lá embaixo. Vamos lá. Corinthians nesse primeiro momento Aliás, agora, nesse momento, Internacional que ganhou agora, acabou de ganhar, tem 9 pontos em 3 jogos, 100% de aproveitamento pro Inter. E Corinthians que venceu o Cruzeiro, né? Na última rodada, por 1-0. Venceu. Agora logo atrás, né, com 7 pontos, tem Ferroviária, Corinthians e Palmeiras. O Corinthians, a gente tem que fazer uma observação importante aqui, senão a torcida do Corinthians vai reclamar com razão da gente. O Corinthians com desfalques até esse momento. O Corinthians teve muitos desfalques nessa última rodada. Na primeira rodada jogou com time reserva. Na segunda rodada que empatou foi um time praticamente reserva também. E primeira rodada por conta do Covid, não foi? E nessa terceira rodada agora teve a volta de algumas titulares, mas ainda assim um time misto. Pra quem não sabe, teve um jogo do Corinthians que ela pediu adiamento à CBF por conta do Covid. A diretoria
de competição da CBF informou o seguinte: se você tiver 11 para jogar e uma goleira no banco, vai ter jogo. Sendo que o time que ia jogar com o Corinthians aceitava o adiamento, era de comum acordo. A CBF não aceitou e obrigou o Corinthians a jogar. Bom, o Corinthians passou por essa fase aí mais turbulenta com 2 vitórias e 1 empate, então continua invicto. Depois tem o Real Brasília com 6 pontos, o Flamengo até agora com 5 pontos, Avaí com 4 pontos, só um minuto, São Paulo com 4 pontos, São José com 4 pontos e Santos e Grêmio com 3 pontos. O Grêmio tem 3 empates, ainda não venceu nem perdeu no campeonato. Apesar de eu achar que é um time ainda melhor que o Inter, Santos e tem São que dar uma Paulo engrenada. decepciona um pouco até o momento, é cedo para dizer, mas já... É cedo, né? Início de campeonato, 3 rodadas. O Santos sim, um pouco. São Paulo... Eu te falo que eu tenho mais expectativa em relação ao São Paulo do que o São Santos, Paulo? sabia? Eu me parece que o São Paulo é mais time. Pela temporada que fez ano passado, chegou à final da Copa do Brasil. O São Paulo promete ainda. Mas ainda é cedo para falar, né? São 3 rodadas ainda. Mas eu perguntei do Santos e do São Paulo porque na próxima rodada, nas próximas 2 rodadas, o Corinthians enfrenta respectivamente São Paulo e Santos, hein? Então faz 2 clássicos aí, as brabas do Corinthians. Vamos ver. A expectativa agora é alta porque voltando agora provavelmente é sim o time titular do Corinthians. Então, Renato, vamos ver como é que o Corinthians se sai nesses jogos importantes aí. Voltando todo mundo, Corinthians que já é favorito jogando com time reserva, já se sai muito bem, com todo mundo time completo, vai complicar aí pros outros times. Mas repito, acho que Palmeiras, Corinthians, Flamengo, o próprio Grêmio, Ferroviária, acho que esses 5 times, São Paulo também pode chegar. São Paulo e Santos vão ser os times que vão jogar ali vou botar pelo G5, G6. Aí eu acho que mais lá pra frente pode ser que Corinthians e Palmeiras aí se distanciem dos outros. Perfeito. Então é isso, né? Encerramos o programa? Não. Sim. Falta os 2 minutinhos, o momento BBB. Nosso ídolo, como é que tá a vida do nosso ídolo? Quem tá no paredão, porque tem muita gente que não assiste. Fala pra gente quem tá no paredão pra amanhã. Como foi a prova do líder, jogo da discórdia. Foi prejudicado mais uma vez, hein? Nosso atleta está sendo prejudicado dentro das provas. Não estão sendo muito justos com ele. Dessa vez o Paulo André deu um mole, deixou uma carta cair ali e foi eliminado da prova aí do Anjo. Mas o time do Paulo André tá muito bem dentro da casa, conseguiu colocar aí a Laís, o Gustavo e o Eliezer no paredão. O Gustavo saiu na bate-volta e quem ficou no paredão foi o DG, que é aliado do nosso atleta aí, nossa torcida aí pelo Paulo André. Mas provavelmente a eliminada dessa semana vai ser a Laís. Então o Paulo André segue aí forte, no mínimo aí rumo ao top 10. Aí sim, hein? Felizes, meus amigos. Já, vamos ver, vamos na torcida. Então, fala aí como é que ficou o paredão, os 3 aí que estão no paredão. O paredão é Eliezer, Laís e DG. Beleza. E vai sair a Laís. Isso. Então, pra semana que vem, será que o nosso ídolo pode virar líder aí? Pra ganhar mais uma... Sempre muito forte nas provas. Se deixar, se a produção não atrapalhar, se a produção não interromper as provas mais uma vez aí, ele vai. Lá no Mundial, tinha a plaquinha lá, levantaram e botaram a faixa lá. Como é
Como é que eles colocaram, Matheus, que você me falou hoje de manhã? Eu falei Lembra que você falou? PA, você vai deveria inventar. estar aqui, Ele vai mas inventar estamos coisa na lá. torcida por você aí. Essa era a faixa. Você deveria estar aqui, mas estamos na torcida por você aí. Valeu, galera. Ele volta no Valeu. segundo semestre. Volta. Volta. Valeu, Obrigado, meus amigos. valeu. Boa noite, Valeu. obrigado, até a Boa próxima. noite. Tchau. Até a próxima. Tchau. Valeu.